Na época, Miguel, que eu estava nessa transição, o que mais me fez tomar essa atitude de sair da empresa que eu estava e abrir minha própria empresa foram duas coisas assim que mais fizeram fazer isso. Eu me sentia muito sobrecarregado e me sentia muito desvalorizado naquela empresa. A verdade é essa. Oh, Eu me sentia desvalorizado e me sentia sobrecarregado. Eu sentia que aquela empresa estava sugando a minha vida e o tempo que ia passar, eu não tinha mais para onde crescer naquela empresa, pelo menos na expectativa de um ano, eu não tinha mais para onde crescer ali. E eu pensei, cara, se eu continuar daquele jeito ali, eu só vou me desgastar cada vez mais. Desgastar e perder a oportunidade. Porque cada dia que passa, que a gente fica naquele ciclo vicioso, são oportunidades que a gente perde, a gente deixa de aproveitar. Então, foi isso que me fez crescer, foi isso que me fez sair daquela empresa. E uma vez até conversando com meu pai sobre isso, na época eu tinha muito medo de sair da empresa. Eu tinha medo, meu filho tinha nascido naquela época, 2017, e eles, cara, eu vou sair dessa empresa. E se eu não conseguir fechar os contratos, e eu tenho um filho, tem tudo, como é que eu vou fazer? E eu conversando com meu pai sobre isso, Micael, meu pai falou: hum. Lion, cara, tu fecha 6, 7 contratos por mês para essa empresa de 10, 15, 20 mil reais. Será que tu não consegue fechar um contrato por mês para tu mesmo, para você? Porque se você ganha 2.800 reais por mês, cara, se você fechar um contrato por mês de 5 mil, você já dobra o seu salário. E isso parece óbvio, parece óbvio, mas para mim não estava tão claro isso. Eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo. Porque quando eu entrei na empresa, eu não sabia nada de venda, não sabia nada de prospecção, tinha muita segurança. Mas eu tive que aprender essa parada, porque o meu chefe chegou para mim e disse: Olha, ou você mantém aqui a empresa em pé, ou a gente vai fechar. E eu não tinha outra opção na época, eu não pensava como eu tenho a cabeça que eu tenho hoje. Então, eu tive que aprender, tive que desenvolver esse método sozinho, e foi muito difícil, tive que investir muito, tive que aprender muito, e adaptar para a consultoria ambiental. Naquela época não tinha ninguém ensinando nada de consultoria ambiental, uma sessão como essa aqui não existia, tá? E eu tive que aprender essa parada. E eu criei um método, desenvolvi um método que fez aquela empresa crescer. E aí eu fui direcionado para outras filiais para fazer a mesma coisa. E aí começou muito trabalho, o salário continua a mesma coisa, e eu me senti ali uma mola encolhida mesmo, sabe? Sabe que você tem um potencial maior, só que você está preso naquele negócio. E para mim não fez mais sentido ficar ali. Eu não tinha mais vontade de ir para a empresa, eu não tinha mais vontade de fazer os trabalhos, eu não me sentia mais estimulado para ficar ali. E eu senti que cada dia que passava eu só ia perder mais energia, perder cada vez mais essa vontade de querer atuar na área ambiental. E foi isso que me fez sair da empresa. É tanto que quando eu saí da empresa em dezembro de 2018. E antes de sair da empresa, Micael, eu não saí da empresa de repente assim e comecei a prospectar clientes. Não. Hum, A transição que eu tive foi uma transição bem, bem leve com relação a isso, tá? Então, antes de sair da empresa, eu já falei para os clientes que eu ia sair, que eu ia abrir minha própria empresa. Eu já comecei a ver como é que funcionaria meus trabalhos de prospecção, já comecei a montar meus processos. Porque o que faz você prospectar de forma eficiente, ter cliente todo santo mês, é você ter um processo de prospecção eficiente rodando. Quais são os segmentos que você vai focar? Aí eu recomendo que você foque de 1 a 3 segmentos no início. uhum. Você vai fazer, qual vai ser sua forma de geração de demanda? Você vai fazer anúncios? Você vai fazer prospecção ativa, que é por telefone, por e-mail, por LinkedIn, por WhatsApp, pelo Instagram? Como é que você vai chegar nesses clientes? Como é que você vai? Qual é seu ticket médio de contrato? Você prefere fechar contratos de 2, 3 mil reais ou contratos de 8 a 10 mil? Dentro da minha mentoria, eu ensino você a fechar contratos focados em 8 a 10 mil por projeto, porque você se esforça e você tem um retorno daquilo ali compatível com o seu esforço. Então, às vezes, é muito mais difícil você fechar contratos pequenos do que contratos maiores, porque contratos maiores são com empresas que têm maior nível de consciência, que já entende que precisa do seu trabalho, você não precisa estar convencendo aquela empresa de que ele precisa de uma consultoria. Então, eu foco em ensinar consultores ambientais a fecharem projetos de 8 a 10 mil. Claro que os contratos de 2, 3, 1.500, 1.200 vão acontecer, mas vai ser uma coisa muito mais natural,
Porque quando você começa a fechar contratos de 8, 9 mil, 10 mil, esses contratos menores, esses empreendedores menores já vão te ver como uma autoridade e já vai ficar bem mais fácil você fechar esses contratos menores, que vão complementar aí seu fluxo de caixa, que vão complementar aí o seu faturamento, tá?